Bom dia, pessoal. Hoje não vai dar tempo de fazer a live, então eu vou gravar um vídeo para vocês, tá? Se durante o dia vocês mandarem mais coisas no pedidos de análise, eu gravo outro depois, tá? Durante a semana. Vamos lá. Então, começando com Bitcoin. Estamos numa zona interessante para repique, porém não tem muita força de touros ainda. Mas, como eu falei, é uma zona que você tem que ficar esperto com o short, tá? Não gostaria de shortar nessa zona aqui, ó, que está em 0,786 para baixo. Tivemos aqui um fundo, um topo, e agora confirmou o topo descendente. Apesar da força ali no micro, se você der o zoom out, os tempos gráficos maiores têm mais peso, está fazendo uma correção no tempo gráfico diário agora, tá? A melhor maneira de se posicionar em Bitcoin com maior segurança, eu vejo duas maneiras. A primeira maneira é perder o fundo do diário, ou seja, deixar que Bitcoin venha e perca esse fundo aqui que está em 80.600 mais ou menos, tá bom? Perdendo esse fundo aqui, ó, logo abaixo dele, nós temos aqui uma zona de Fibo, tá? Que é essa zona aqui está entre 0,786 e 1, tem esse nível aqui, que ele está dando mais ou menos aqui em 80 mil, 80.100 mais ou menos, tá bom? Então, eu gostaria que acontecesse isso, perder esse fundo sem continuidade, só aquela captura de liquidez desse fundo para marcar um fundo, e aí seria uma entrada, em Bitcoin, tá? E o stop ficaria, claro, um pouco abaixo desse fundo aqui de 74, com folga, tá bom? Então essa é a primeira possibilidade de long. E assim, se o mercado não for perder o fundo do diário, aí a gente tem que prestar atenção em informações de padrões gráficos aqui, ó, tá? Então vamos antecipar, eu estou aqui no tempo gráfico de 3 horas, você pode pôr no tempo gráfico de 4 horas. Se isso daqui for um fundo, que for tentar segurar aqui, for ganhar força, eu vou ficar prestando atenção nesse movimento aqui, ó. Deixa eu mudar para o gráfico de vela, e vou desenhar um possível canal aqui, ó, tá? Canal aqui e joga para o topo, assim. Então vou ficar observando, essa possibilidade. Quem gosta de arriscar um long, scalp, tá? Agora tem uma oportunidade. Então, se eu der um zoom aqui, ó, tá? Aqui aconteceu um choque, ó, tá vendo? Uma inversão aqui, O Bitcoin está segurando muito bem esses níveis. Possivelmente aqui o ideal seria apenas uma capturazinha de liquidez assim para baixo, tipo assim, ó, Tipo aqui, ó, pam, bem aqui e voa, tá? Então isso aqui seria uma entrada muito boa, bem aqui, ó, tá bom? Bem aqui, Uma entrada muito boa. Ficaria aqui na casa de 80.950, tá? Mais ou menos, tá? 86 mil, Poderia colocar na casa de 86 mil, tá? Se ele chegar aqui e marcar um fundo no micro aqui, tipo 5 minutos, possibilita essa entrada com stop nesse fundo aqui de 83.600, tá? Porque existe muita chance de confirmar daí esse canal, E o próximo take seria a resistência desse canal, Note que esse topo aqui, ó, confluiu com esse order block, ó, Esse order block serviu de resistência para esse topo. Se ele voltar para cima, a gente buscaria um outro order block que está aqui em cima, tá vendo, ó? O próximo order block estaria aqui em cima, e aí você teria um movimento que seria, mais ou menos assim, tá bom? Então vamos ficar de olho nessa possibilidade em Bitcoin. Quem gosta de arriscar um longzinho tá aí, tá bom? De qualquer maneira, se o mercado não for reverter com força, a gente espera um movimento assim, perde esse fundo, e aqui seria aquela entrada que eu falei para um swing trade. Então, caso perder esse fundo aqui, a entrada aqui seria para um swing trade, um trade maior, Se não perder esse fundo, a entrada que eu acabei de passar no micro seria para um take dentro desse canal aqui, que está querendo formar, tá? Um day trade assim, Vamos olhar aqui o STT.D, como é que tá? Dominância, Ó, existe chance, de um padrão de equilíbrio aqui, tá querendo formar. Então, note que aqui era o principal suporte da tendência, até postei no grupo aqui, que teria que ficar esperto aqui no repique, e realmente aconteceu. Ele foi lá, corrigiu em forma de canal descendente, repicou, só que agora está voltando, Então aqui seria o próximo suporte. Se isso aqui for fazer um padrão de equilíbrio, vai possibilitar longs, de curto prazo assim, ó, entendeu? Até decidir, tá bom? Então, por hora, estamos vendo isso daqui de curto prazo na dominância. Eu acho que seria o movimento mais provável que a gente tem por aí, tá? Fica super interessante para long, se realmente perder esse suporte aqui embaixo, tá? Se ele voltar aqui assim, ó, retestar aqui,
fazer um repiquezinho leve, tá? Aí fica legal. Rompendo essa zona, que tá marcado aqui em 5,91, né? Um pouco mais para baixo. Aí fica muito legal você pegar um movimento de queda assim, né? Na dominância do dólar, tá? Que no caso seria um swing trade long, né? Nos principais criptoativos. E aí a gente teria movimentações de alta, né? Na dominância do Bitcoin, vamos ver como está. Dominância do Bitcoin, dá um zoom out aqui. Ó, por hora tá seguindo aquele plano nosso, né? Que estava aqui nesse primeiro suporte, né? Nas lives passadas eu abordei, teve o repique, traçamos aqui essa zona de suporte, né? Rompeu para baixo. Talvez a gente pode esperar aqui um reteste, né? Dessas zonas aqui. Deixa eu até ajustar. Peraí, mudar aqui para o gráfico um gráfico menor. Vamos ver, peraí. Vamos ajustar aqui certinho aqui na região dos pavis. Tá mais ou menos certo, tá? Seria talvez interessante aqui um reteste nessa região. Pior que aqui é resistência, viu? Bem agora, ó. Agora é resistência, ó. Estamos chegando aqui. Então acho que eu vejo esse movimento aqui, ó. Já queda na dominância daqui, tá? Ou aqui em cima. Deixa eu ver. Aqui em cima aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver. Aqui, ó. Bem aqui, tá? São os principais níveis de queda aqui da dominância, são esses dois. Lá em cima também. Deixa eu ver. São esses dois níveis, os principais níveis de queda aqui da dominância, tá bom? Na casa aqui de 59,64% e 60,2% mais ou menos, tá? São os principais níveis de queda na dominância do Bitcoin. Caindo, eu ficaria muito esperto nesse order block aqui de baixo, aqui, ó, que originou todo o repique, tá vendo? Então, ele está meio amplo, porque eu peguei do semanal, mas seria na casa ali dos 56%, tá? Mais ou menos isso daí. Então, vamos ficar esperto nessa movimentação aqui, na possível movimentação, né? Da dominância. Orders. Interessante, orders. Vamos ver. Vou jogar aqui no gráfico semanal. Por hora, tá brigando aqui bem na base de suporte aqui, né? Nessa região aqui é um suporte, né? Ele furou com pavio várias vezes. É importante ele se manter aqui dentro, tá? É importantíssimo ele segurar esse order block aqui, ó. Importantíssimo ele segurar aqui essa região, né? Não pode perder, porque senão vai ficar muito feio, tá? Porque se orders perder essa região, eu acredito que essa região aqui, ó, não vai segurar. Ela vai replicar o movimento de queda aqui. Assim como subiu aqui, né? Se ele perder aqui para baixo e ficar aqui, ó, ele vai fazer esse movimento. E aí, o próximo nível seria aqui, ó. Opa. O próximo nível interessante seria essa região aqui, tá? Que daí ficaria em 119. Mas não vamos contar com essa possibilidade bear ainda. Vamos pensar que ele vai segurar aqui, porque tá com cara, viu? Tá com cara de ter um possível repique aqui. Vamos ver no tempo gráfico diário como tá. Legal, ele perdeu o fundo aqui, já está querendo estancar a queda. Ó, tá com jeito, né, de agora realmente marcar fundo aqui, ó. No gráfico assim de 8 horas, por exemplo, ele já está querendo romper a máxima do que no anterior. Eu acho que tá legal para fazer um trade, tá, em altcoins bem nesse momento, tá? Possivelmente aqui vai ter um movimento assim, né? E tem que ficar esperto aqui nessa região, tá bom? Então, 214,5 bi, né, mais ou menos, tá bom? Então, posições tomadas agora, você vai ter que carregar aí um pouquinho, né, e realizar antes de 214,5 bi, tá bom? Porque por hora a movimentação está de queda ainda, apesar de estar marcando fundo nessa região e ter um possível repique, ainda não teve nenhum pivô, né? As coisas ficariam melhores para swing trade, por exemplo, em altcoins, se orders fizesse uma movimentação assim, ó, uma subida que rompa esse topo aqui, ó, né? Aí, rompendo esse topo aqui, ele vai cravar numa resistência, né, possivelmente nessa daqui. Aí vai fazer o recuo, né? Aí você vai puxar uma fibra desse fundo até o topo lá,
o recuo idealmente pegando aqui em 0.5 ou para baixo dele, aqui montaria posições, né, até 0.786, por exemplo, para um swing trade, e aí o zoom, né, e esse swing trade seria, você iria carregar por mais tempo, tá? Então essa seria a entrada long ideal para swing trade. Então o que eu quero dizer? No momento como a gente não fez essa inversão dessa região, né, a gente tem que contar com a possibilidade da continuidade do movimento de queda, né, e a possibilidade de movimentação de queda vai ser isso aqui, ó, fundo, repique, aqui é resistência e volta a fazer fundo de novo, tá? Então, por isso que o take tem que ser aqui, né, em altcoins, tá bom? Vamos aguardar as próximas movimentações. Para quem quer arriscar em altcoins, ó, tô de olho em Fartcoin, que ela está muito forte, né? Não está atrasado o movimento, tá, pessoal? Tem gente que fala assim, ah, já subiu, já estou atrasado, né? É que se você olhar ali um gráfico de 1 hora, por exemplo, você fala, nossa, realmente, ó, tá subindo, né? Mas no gráfico diário, ó, o movimento praticamente está querendo acontecer. E Fartcoin foi uma das poucas moedas, né, que fez o movimento que eu acabei de descrever, que é o movimento aqui, ó, o movimento de queda acontecendo, tá? Aqui seria o topo principal. Esse flush aqui, que foi o flush de outubro, eu estou desconsiderando esse pavio, então vamos imaginar que realmente essa estrutura aqui é a estrutura que está mandando. Aqui teve o choque, né? Aqui seria a FIBO, né? Aí eu falei, ó, quebrou a liquidez, né? Fez o recuo pelo menos até 0.5 e já marcou o fundo aqui. Então, a chance de você montar uma posição agora em Fartcoin aqui, né? Com o stop nessa região, tá? E segurar essa região é muito grande para ter continuidade de alta. Agora só tem que tomar cuidado, porque ela pode fazer assim, ó, vem aqui próximo do topo, vem mais um pouquinho, entendeu? Vai, aí vai, não pode acontecer esse movimento, ele pode fazer uma correção aqui em forma de canal, tá? Então fica esperto, porque às vezes pode perder esse fundo, né? Mas aqui realmente aconteceu um choque, o que torna esse fundo um fundo mais forte, tá? Para sustentar a movimentação de alta. Só que Fartcoin é uma moeda muito volátil, uma moeda que se você pegar daqui, ó, deu 90% já, né? 92%. Então, não é qualquer banca, qualquer gerenciamento que vai segurar essa volatilidade. Você tem que ajustar, então, a sua margem, né? E a entrada, tá? Para aguentar a dor caso aconteça um movimento de queda aqui, né? Então, Fartcoin é uma moeda muito interessante para ter continuidade, tá apresentando força aqui numa hora, ó. Aqui aconteceu já um novo choque, né? Então, eu acho que agora, infelizmente, não é o momento de entrar, tem que esperar um recuozinho nos 5 minutos, alguma coisa assim, tipo, alguma coisinha, se você quer ser mais conservador, né? Alguma coisinha assim, por exemplo, né? Tentar marcar posição aqui, caso aconteça, tá? Então, vamos acompanhar. Outra que tá legal é Pengo. Pengo também tá bem legal, ó. Pengo, tinha marcado aqui no grupo, nessa possibilidade desse order block aqui, né? Quando eu marquei ele estava nessa região, eu falei que ele iria perder fundo e quando cravasse aqui de novo, poderia apresentar força, tá? Então no momento, no diário, realmente aconteceu de perder fundo, cravou no suporte que eu mencionei aqui no grupo, tá ali nos altcoins, e bem agora, ó, tá querendo mencionar força. Então, um take, né, seguro, tá? Seria essa região dessa resistência aqui, então dá para você entrar, fazer posição e já pegar um take aqui em 0.0107, mais ou menos, tá? Pegar o take aqui, né? Mas existe possibilidade de romper essa região, né? E ter continuidade de alta. Então, movimentos mais prováveis são esse, tá? Ou, né? Seria talvez esse, né? E aí depois o recuo quando ascendente continua, tá? Então, Pengo, Fartcoin são moedas que estão no radar para a possibilidade de long, né? Lembrando que, como a gente não teve nenhum choque ainda em algumas moedas, então tem que ser mais conservador, tá? E eu acho que é isso aí. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Ó, Ethereum, tinha postado que essa aqui seria uma região, ó, desenhei o canal, até coloquei isso daqui, acho que na última live, tá? Realmente, ó, veio até aqui, pegou no suporte e apresentou força. Esse trade aqui eu não vi, tá? Mas tá legal, viu? Tá legal. Apesar de já ter tido a movimentação, tem muita chance de querer fechar essas ineficiências aqui, né? Porém, então, seria ideal um recuozinho primeiro, né? Uma coisa assim para marcar posição, tá? Seria interessante, mas tá interessante Ethereum aqui.
Vamos ver. Acho que é isso aí, tá? De maneira geral, o mercado está querendo apresentar uma força para um scalp. Se vai ter continuidade ou não, aí a gente tem que deixar acontecer, tá? Ethereum está na mesma que Bitcoin, viu? Se não segurar aquela região que eu falei ali, a próxima região é essa, ó, aqui. Aí a movimentação seria, né, movimentação provável seria o repique curto, né, repique curtinho, perder fundo de novo. Aqui estaria interessantíssimo para um swing trade, né? Então, ali onde eu mostrei no micro, entrada agressiva para day trade, tá? E aqui entrada melhor para swing trade, tá bom? Aqui está na casa aqui dos 2.600, mais ou menos, até 2.400, tá? Solana está bem fraca ainda. Quem acompanhou as lives, eu falei que existe um alvo, tá, de queda no macro em Solana aqui na casa dos 80 até 62, né? É bem possível, tá? Né? É muito possível perder esse fundo aqui, né? Mas de qualquer maneira existem pontos de suporte interessantes em Solana, tá? Bem agora a gente atingiu o primeiro ponto interessante em Solana. Não teve nenhum repique considerável ainda, né? Mas pode ver que bem nessa região aqui os touros tentaram, está devolvendo agora. No micro, deixa eu ver, no micro está querendo segurar, então agora, tá? Tem possibilidade de trade em Solana com stop nesse fundo aqui, né? Mas como eu falei, igual as outras análises, no repique aqui você tem que se desfazer em 136 mais ou menos, então é uma região interessante para se desfazer, tá? Porque precisa de uma inversão para dar mais força a esse suporte, né? Se esse suporte não segurar, próximo suporte de Solana na casa aqui do 115, tá? 115 a 108 mais ou menos, e depois o outro, aquele do fundão aqui, ó, que ele vem lá do passado, tá vendo? Dessa região aqui, né? Então seria um suporte interessante ali pra gente pegar a ordem aqui embaixo, tá? Quando chegar aqui a gente possivelmente teria que ajustar esse canal, ó, porque ele pode ser assim, ó, tá? Pode ser que seja assim, né? Então é bem possível, tá? Vamos ficar de olho aí em Solana. Então, nesse primeiro suporte scalp, né? Ajuste do stop. Aqui, se caso perder esse fundo, vamos contar com o próximo suporte. Senão, o mais de baixo, que seria o mais forte, na minha opinião, esse é o mais forte, tá? Então é isso, acho que é isso que a gente tem por hora para acompanhar aqui nas altcoins. Lembrando, como eu não fiz a live, tá? Eu posso fazer mais vídeos de mais altcoins, só posta ali no pedidos de análise, que daí eu vou juntando e vou fazendo, tá bom? Obrigado, um abraço.